Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley, professor do Fluminense Éden. Deixa eu mostrar. Fluminense Éden. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, nossa amada história. No momento nós estamos falando da história global, ou seja, a história do mundo, né? E vai chegar um momento no qual nós vamos estudar a história específica do Brasil, que não vai ser no sexto ano, vai ser lá no finalzinho do sétimo. E aí nós vamos começar a adentrar na história do Brasil. Primeiro a gente precisa conhecer as origens, né, das civilizações, como que elas começaram a acontecer, e depois a gente vai descobrir a partir do momento dos descobrimentos, descobrir a partir dos descobrimentos, fica redundante, mas é assim mesmo, a partir do momento que os europeus vão encontrar a América, vão descobrir a América, vão surgir aqui novas organizações sociais, novos grupos, colônias, impérios, repúblicas, países, enfim. Eu, como historiador, acredito que deveríamos estudar muito mais a questão dos povos que aqui já existiam. E já existiam civilizações, organizações, vulgarmente, de uma forma assim, vai se chamar esse personagem de índio e vai pegar de ponta a ponta no nos continentes americanos. Eu acho que deveríamos aprofundar muito mais. No final desse módulo, nós vamos estudar as sociedades pré-colombianas. Até um nome complicado, né? É a sociedade antes de Colombo, porque quem descobre a América é Cristóvão Colombo. Então, nós vamos estudar as sociedades antes dele chegar. As sociedades antes de Colombo, pré-colombiana, tá? Eu vou dividir o livro com vocês, abrem aí já o livro do módulo 2. Iniciamos o segundo bimestre. Acredito que isso logo vai passar, vamos torcer para que isso passe, para a gente poder ter nossas aulas presenciais, nas nossas leituras, nas nossas perguntas e respostas, nossa contextualização dos fatos, né? A gente precisa muito disso presencial, olho no olho, para verificarmos quem está adquirindo ou não, quem está com dificuldade ou não, quem está desenvolvendo para demonstrar esse desenvolvimento. Mas vamos lá, tudo dentro do seu tempo certo, né? Abre seu livro aí e eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, tá bom? Esse já é a primeira página, né? Aí, ó, nós vamos estudar no módulo 1, o mundo antigo, a Mesopotâmia e o Egito. Tem gente que gosta muito do Egito, né? No 2, as civilizações do mar Mediterrâneo, ali Grécia, Roma, um pouquinho resfriado, ou alergia, não sei. Depois no 3, nós vamos estudar Grécia e Roma, né? Especificamente Grécia e Roma. Depois, na unidade 4, aquele que eu falei com vocês, os povos pré-colombianos. Isso aqui não é da Colômbia, tá? É referente a Cristóvão Colombo, colombiano. Ó, neste caderno estudaremos a formação e a organização das civilizações da Antiguidade Clássica na África, no Oriente Médio e nas Américas, bem como a complexidade cultural e social dessas sociedades, seguindo a norma BNCC. Essa é uma bússola, né? Uma bússola chinesa, foi criada pelos chineses, foi inventada pelos chineses. E aí nós vamos falar agora sobre o mundo antigo, Mesopotâmia e Egito, né? E aí eu vou ler e vou explicando o contexto para vocês, tá? Eu não sei se eu tô com um pouquinho de alergia, ou se eu tô ficando resfriado, mas vai dar tudo certo, vamos embora. Nesta unidade você descobrirá como os primeiros seres humanos da história aprenderam a viver em sociedade e a utilizar a natureza em seu proveito. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Que eles se tornaram sedentários, a utilização da fogueira, os abrigos, aquela questão dos coletores. Então, é mais ou menos dando continuidade a essa visão, tá? Apesar de todas as dificuldades encontradas na região, os seres humanos foram capazes de promover o desenvolvimento de diferentes campos do conhecimento. Nós temos aqui um baixo relevo
do Palácio de Assurbanipal. É um alto-relevo que a arte daquele período ele era feito sobre alto relevo. Eles pegavam uma parte plana e ia decodificando até fazer um alto relevo, né? É uma pintura, desculpa, uma arte em alto relevo. Velho Mundo, Mesopotâmia. Mesopotâmia não, é Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia foi uma região habitada por vários grupos humanos e suas culturas. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa entre rios. Porque, ó, meso é meio, tá? Meio entre terras, meio de terras. Então nós vamos ver que a Mesopotâmia ela está localizada dentre dois rios. No meio de dois rios está a Mesopotâmia. E o local recebeu esse nome por estar entre os rios Tigre e Eufrates e o Tigre. Atualmente, a maior parte dessa região corresponde ao Iraque. Os povos que lá habitaram foram principalmente os sumérios, os babilônicos e os assírios. A planície fértil dos rios foi fundamental para o desenvolvimento dessas sociedades. Mesmo sendo a geografia do Oriente Próximo acidentada, muitas vezes difícil para a sua vida humana. Foi nessa região que os primeiros grupos humanos apresentaram uma organização social que proporcionou a vida sedentária. O conhecimento da natureza e a possibilidade de sua transformação por meio do trabalho proveram um bem-estar coletivo. Então percebe, ó, foi nessa região que os primeiros grupos humanos apresentaram uma organização social. Eles começaram a se organizar ali. De que forma? Colocando títulos, cargos, dividindo funções. Eles começaram a se organizar, tá? E o conhecimento da natureza e a possibilidade de sua transformação por meio do trabalho, ou seja, eles começaram a produzir a partir daquele local. Agricultura, o conhecimento de cuidados de animais, o conhecimento da natureza em si, né? Isso vai trazer o bem coletivo. Quando a gente fala o bem coletivo, é o bem para todos daquele grupo, tá? Continuando. Por outro lado, a disputa pela terra provocou os primeiros conflitos entre diferentes grupos sociais, bem como deu origem ao processo de exploração do trabalho pela escravidão. Então, os grupos começaram a se organizar, né? Ó, os grupos começaram a se organizar, cada grupo num determinado local entre esses dois rios, que não é um lugar, não é um espaço pequeno, são rios que passam distante um do outro. E aí esse povo vai descer, principalmente das montanhas e das cavernas, vão para essa planície e vão começar a produzir ali. Os grupos vão se organizar de forma social, distribuindo entre si funções. A partir do conflito entre esses grupos, nós vamos ver que vai surgir aí o modo de exploração, mão de obra escrava e disputa territorial. Mão de obra escrava por quê? Quando aquele grupo ganhava o outro grupo, ele era anexado como escravo, prestar os serviços, fazer os serviços do outro. Isso a gente pode chamar de escravidão e servidão. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, nesse momento, é muito mais servidão do que escravidão, tá? Mas vamos seguir o didático. Vamos lá. Veja o mapa a seguir. Região Mesopotâmia. Então, essa região toda aqui é a região correspondente. Ó, o Império Assírio, ele está nessa cor aqui. Acho que isso deve ser acho que um marrom. No computador meu ficou marrom. O Império Babilônico é o que está em verde. É citado até na Bíblia, né? A Babilônia. O Império da Suméria fica bem no centro. Então, esse rio aqui, ó, tá vendo? É o rio Eufrates e esse aqui é o rio Tigre. Então, a Mesopotâmia vai se formar entre esses dois rios,
tá? Mas ela vai se expandir também para os leitos ocidental e oriental dentro desse contexto, tá bom? Não pense que é próximo um do outro, é bem distante. Nós estamos vendo uma visão aérea, tá? Vamos lá, continuando. Uma coisa que chama a atenção é a questão da formação desses povos, né? Por exemplo, os sumérios, esses sumérios, no terceiro milênio antes de Cristo. 3 milênios é 3.000 anos. Então, 3.000 anos antes de Cristo. Se nós pararmos para pensar que JC lá, Jesus Cristo, é o ano zero e nós estamos em 2020, são 2020 anos depois de Cristo, né? Que nós estamos vivendo. Só que nós estamos falando que esses sumérios se formaram 3.000 anos depois, antes de Cristo, aliás, antes de Cristo. Aí você pega 3.000, 3.000, zero aqui, Cristo, né? Zero, para cá, para cá, 3.000 anos. Então você vem 3.000, 2.000, 1.000, 500, 100, zero. Então 3.000 contou. Agora conta até a gente. 500, 1.000, 2.000, 2020. Então você tem que pegar 3.000 mais 2020 dá 5.000 anos e 20. É muito tempo de período histórico. Isso que a gente está contando a formação humana aqui, né? Das civilizações. Para lá tem mais coisa a ser contada. Muito mais coisas, cerca de 10, 20 milhões de anos antes de Cristo, tá? Então, assim, é complexo, é muito complexo, mas, assim, tem muita coisa ainda para ser descoberta através dos estudos arqueológicos, paleontológicos, históricos, a ciência em si, viva a ciência, né? Que não é fácil ser cientista no Brasil e, principalmente, você dedicar muito tempo da sua vida à ciência, muito tempo aos estudos, e a ciência no Brasil ela precisa ser respeitada e valorizada. Não se chega à conclusão desses fatos que nós estamos falando simplesmente imaginando, simplesmente, eu acho. É muito estudo, é muitos anos de estudo para estar tirando essas possíveis conclusões. No mundo da história são possíveis. A ciência ela vem demonstrando fatos através de pesquisas, aprovações. Tá bom? Então vamos respeitar as cadeiras científicas, as cadeiras pedagógicas, vamos respeitar as profissões, né? Cada um tem sua profissão porque se dedicou, estudou, se preparou para isso. Não simplesmente surgiu e agora eu sou um médico, eu sou um motorista. Não, você preparou, foi lá, fez a sua... Então vamos respeitar. Se cada um sabe o que está fazendo, se cada um tirou seu título, vamos respeitar as cadeiras. Eu acho que precisa muito, dentro desse processo, respeitarmos as cadeiras, as formações, né? As graduações. Não é fácil no Brasil ser um graduado, então vamos respeitar ou vamos, pelo menos, tentar conhecer a fundo as opiniões, tá bom? Então vamos lá, meio, tá? Então ali, a partir do meio, entre aqueles dois rios, memorizem isso aí que é importante, o rio Tigres e Eufrates, que hoje é o Iraque, tá bom? A região da antiga Mesopotâmia é cercada por montanhas e desertos. A leste, leste, oeste, norte, sul, né? Aqui, nós temos uma roda dos ventos. Leste, oeste, norte, sul. Então, para cá, nós temos a leste estão os Zagros, cadeias de montanhas que formam uma fronteira natural com os reinos de Elam e com a Pérsia, territórios hoje correspondentes ao Irã. A oeste encontra-se o deserto da Jordânia e da Síria, paisagem árida marcada por vales de rios como Jordão e do Orontes. Ao sul estende-se o grande deserto da Arábia e ao norte encontra-se as cadeias de montanha da Anatólia e da Armênia. A presença humana no território mesopotâmico remota à pré-história, quando alguns grupos que ocupavam o norte da região iniciaram o cultivo de plantas sem irrigação, usando apenas águas da chuva.
a forma que eles utilizam até hoje para fazer o plantio no deserto. Essa mudança da caça para a agricultura não foi repentina, mas um processo lento, durante o qual os povos foram se tornando independentes dos recursos que conseguiram diretamente. A base da sua alimentação, por muito tempo, continuou sendo a caça de animais selvagens. No entanto, a agricultura proporcionou aumento da população e a fixação desses povos em determinada região. Então, isso aqui seria interessante marcar, tá? Eu vou marcar para mim também. Vou botar azul, porque é da cor do colégio. Por volta de 6.500 a.C., algumas comunidades já plantavam e colhiam o próprio alimento. Em outras regiões, o povoamento foi muito lento e somente se realizou com a utilização de técnicas de irrigação. Há cerca de 5.000 a.C. Irrigação é a questão de você jogar água, colocar água, levar água até um certo local de plantio, tá? De acordo com os achados da cultura material, que a gente estudou lá, a cultura material, os vestígios materiais, né? Cultura material mesopotâmica, no final da pré-história. Desculpa, mas eu acho que eu estou resfriado. Da pré-história, a cerâmica pode ser vista como um dos principais elementos que demonstram a passagem do nomadismo para a agricultura. Quando a gente fala da questão do nomadismo, é aquela questão de deixar de ser nômade, ficar andando de um lugar para o outro, e ele vai parar. Ele para e fixa no lugar, e a agricultura ajuda muito nisso, né? E aí as argilas encontradas, ou seja, as cerâmicas, como nós vimos lá, os ceramistas, encontradas em grande quantidade na beira dos rios, serviu como material para o desenvolvimento de objetos, serviu de matéria-prima para o desenvolvimento de objetos com diferentes finalidades. Por volta de 450 a.C., a cerâmica já era moldada em um torno, de modo que o cozimento dos alimentos passou a ser mais fácil. Além disso, os objetos de cerâmica eram usados na vida cotidiana desses povos para o armazenamento e o transporte de água e alimentos. As investigações desse período, como a roda, foram essenciais. As invenções desse período, como a roda, foram essenciais. Alguns dos povos habitantes da região também desenvolveram um sistema matemático que permitia cálculos simples e complexos, como de áreas e volumes. Entre os povos que habitavam a região da Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios e os acadianos. Os sumérios ocuparam o sul e dominaram a região durante quase todo o terceiro milênio antes de Cristo, né? Sua língua, por volta de 2000 a.C., deixou de ser falada, de modo que, gradativamente, o elemento sumério desapareceu entre a população semita. Os semitas eram povos formados por pastores nômades, originários do Oriente Próximo, que falavam a língua semita. Formavam os povos semitas os acadianos, os caldeus e os babilônicos, os assírios, os amorreus, os arameus, os fenícios, os árabes e os hebreus, judeus no caso, né? Etíopes e ugaríticos. São esses povos que formam os semitas, né? Nós temos aqui um glossário que é o seguinte, ó, o torno, como a gente citou lá em cima, no contexto trata-se de uma máquina que dá forma a uma peça para diferentes usos, como balde, bacia, vasos. Acho que vocês já devem ter visto algumas vezes alguns filmes, produção,
que coloca assim uma argila em cima. Nós íamos trabalhar com argila agora nesse período como se estivéssemos juntos, mas num outro momento, né? Quando voltarmos nós vamos trabalhar com argila. A gente coloca em cima de um tipo como se fosse uma espiral, uma parte plana, mas redonda, e ela roda, você coloca argila e você começa a moldar aquela argila ali. Isso é um torno de produção de material feito por argila, tá? Semita, povo étnico ou linguístico que não apresenta ancestral. Teocrata, regime de governo em que o rei é considerado um deus. Tel, né? Deus. Crata, poder. A Mesopotâmia era uma sociedade hierárquica governada por um rei, em um regime conhecido como teocrata. Então, vamos marcar essa parte aqui, né? Além de funcionários atualmente classificados, além de funcionários altamente qualificados que já dominavam a escrita e faziam uso dela para o assunto político e econômico, havia sacerdotes, líderes militares, comerciantes e artesãos. Os camponeses se dedicavam à agricultura, principalmente à atividade da região, e os escravos trabalhavam num palácio ou num templo. Outro grupo que se desenvolveu na região foi os assírios. De todos os reis que governaram esse povo, foi Assurbanipal que proporcionou a maior expansão territorial do império, aumentou o império, né? Que contava com as regiões da Babilônia, Pérsia, da Síria e do Egito. Nós temos um desenho em alto relevo, ó, numa bina, muito bem feito, né? Preservado. Assurbanipal, o último rei da Síria. Durante o reino 668 a 627, porque é decrescente, antes de Cristo, Assurbanipal construiu um palácio na cidade de Nínive, tem até na Bíblia também, né? E iniciou um processo de coleta e catalogação de todas as obras escritas na Mesopotâmia. O sistema de escrita dessa região era o cuneiforme. Marca aí o cuneiforme, usado para a produção de textos variados, como documentos políticos, listas de palavras, diagnósticos médicos, textos astronômicos e astrológicos, registro de mitos e listas de produtos, valores e preços. Esse aqui é o Jardim da Babilônia, né? O famoso Jardim da Babilônia. A dedicação de Assurbanipal pela aprendizagem e o interesse pelas obras escritas atraiu muitos estudiosos e escribas para a cidade, o que possibilitou o desenvolvimento das artes, das ciências e de inovações arquitetônicas. Foram construídos palácios decorados com pinturas e relevos grandiosos e intrincados, além de jardins públicos expandidos e aprimorados. Outro rei que se destacou na Mesopotâmia foi Nabucodonosor II, nascido aproximadamente 634 a.C., na cidade da Babilônia. O rei Nabucodonosor foi criado como herdeiro da nação. Ele aprendeu sobre os deuses e as leis da Babilônia e sobre como lutar e liderar um exército. Galera, desculpa que eu estou muito resfriado. Seu pai era Nabopolassar, o rei da Babilônia, que se aliou aos medos e derrotou os assírios. Esses medos aqui é um povo, né? Deveria estar em maiúsculo aqui o destacado. O pai dele vai se aliar aos medos, que é um povo, não é um medo de ter medo não, tá? É um povo, como nós vimos, e derrotou os assírios, tomando a cidade de Nínive em 612 a.C. O rei Nabucodonosor
responsável por transformar a cidade da Babilônia em uma grande capital imperial, ordenou a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, em homenagem à sua esposa, Armitz. O formato dessa construção era semelhante das pirâmides do Egito. Havia arcos de pedra em algumas das entradas e plantas de várias espécies. O cilindro é um dos feitos do rei babilônico Nabucodonosor II. Esses objetos registravam a restauração de estruturas já antigas, principalmente nos grandes templos da cidade. De acordo com uma prática mesopotâmica, os cilindros eram feitos com argila cozida, o que garantia sua durabilidade, e marcados pelas grafia cuneiformes. Depois eram inseridos nas bases dos edifícios, à medida que estes fossem construídos ou restaurados. Aqui nós temos um exemplo de cilindro, né? Então, pessoal, a agricultura ela tem um desenvolvimento muito importante. Eu vou pedir que vocês leiam a página da agricultura e nós vamos ter uma atividade para fazer. Depois nós vamos ver o templos, o Mesopotâmia e seus templos. E aí nós temos um jogo rápido aqui, que eu não posso descer tudo, porque se eu descer eu mostro as respostas para vocês, tá? Mas é bem simples, é um jogo rápido de lógica, de respostas. Vocês vão fazer essa atividade e aí qualquer dúvida referente a essa atividade, vocês vão lá no horário da aula, pelo Zap, e a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Assim, desculpa pela situação que acho que eu tô ficando resfriado, que eu tô meio quente, tomara que seja resfriado, né? E vai dar tudo certo, tá? Espero que vocês aprofundem no gosto aí pela leitura da Mesopotâmia. As leituras de tempos antigos, elas nos cabem para entendermos o presente, né? Por que a sociedade age desse jeito? Por que os grupos daquele local agem daquele jeito? Isso está muito linkado com a questão do passado, né? Tem que entender o passado para entender as coisas que acontecem naquele período, naquele presente, neste presente, no caso, tá? Então aqui, reformulando, nós temos essa atividade para fazer. Eu vou passar lá dentro do portal quais são as atividades para fazer. Não vou descer porque tem as respostas, tá? Aí tem que fazer a leitura da agricultura e da Mesopotâmia e seus templos, tá bom? Forte abraço. Qualquer coisa, chama lá no horário da aula, específico para vocês. Teve uma mudança na aula, né, no horário da aula, mas qualquer coisa eu estou aqui para esclarecer, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.